Ainda nesta edição de Conjuntura, vamos conversar com o médico José Maria Constant, que vai nos falar sobre essa suposta nova onda do Covid aqui no estado. Também vamos conversar com o Marcelo Bastos, que é analista político, que vai comentar sobre o resultado das eleições aqui no estado de Alagoas. A partir de agora, nosso entrevistado é o engenheiro Luiz Henrique Coelho, que é vice-presidente da ADEME, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas. A ADEME, que está realizando de amanhã até quinta-feira o seminário jurídico Fazendo Direito no Mercado Imobiliário. Bom dia, Flávio. Obrigado aqui pela presença, Luiz. Obrigado a você pelo convite. O que é que temos de atrativo nesse evento que está começando amanhã? Pois é, Flávio, esse evento, como o nome diz, é um evento destinado à discussão de temas relacionados ao mercado imobiliário, legislação, mas nós, na atual versão, nós ampliamos um pouco para discutir também temas recentes do mundo jurídico, muito importantes para a sociedade como um todo, a exemplo da LGPD, a exemplo do marco legal do saneamento, que não diz propriamente com o mercado imobiliário, mas indiretamente, com certeza, influencia a vida de todos nós cidadãos. Do ponto de vista jurídico, já que o seminário vai tratar de temas jurídicos, o que é que mais preocupa vocês do mercado imobiliário? Bom, Flávio, nosso setor é um setor altamente regulado. É um setor onde a gente se subordina ao Código do Consumidor, se subordina a diversas legislações que existem inerentes às relações comerciais. Nosso produto é um produto de longo prazo, então a grande preocupação nossa é com a segurança jurídica, porque quando nós fazemos um contrato de venda de um apartamento, esse contrato é normalmente de um imóvel, de um terreno, de uma casa. Esse contrato é um contrato de longo prazo. Então, ele precisa estar bem fundamentado na visão jurídica do dia onde o contrato foi assinado e ter uma validade que se perpetue. Ele não pode estar sujeito a mudanças durante o percurso daquele contrato que, como eu disse, é um contrato de confiança, é um contrato onde deve existir uma grande transparência e ética, porque envolve a compra de um sonho, né? Nós sabemos que nossos pais, nossos avós diziam, quem casa quer casa, imóvel é um bem de raiz. Então, são coisas que a gente leva na nossa cultura, na nossa tradição. É um sonho você comprar a sua casa própria, é um sonho você adquirir um imóvel protegido pela Constituição e todo o arcabouço jurídico. Então, a preocupação nossa é, quando nós fazemos um seminário desse, colocar a sociedade em contato com o setor num ponto tão sensível que é a legalidade e a segurança jurídica. Quem é que pode participar desse evento? Esse evento ele foi concebido, Flávio, no sentido de abranger toda a cadeia nossa da construção. Então, você, como bem disse, eu sou engenheiro, eu não sou advogado, eu não milito no mundo jurídico, mas pela minha função de gestor, eu tenho que ter a consciência, tenho que ter o conhecimento, pelo menos mínimo, de todas essas leis que estão aí. Então, engenheiros, gestores de empresas, administradores, um grande componente da nossa cadeia, que são os corretores de imóveis, que fazem a intermediação, fazem o elo entre a gente e o nosso cliente. Eles são uma peça fundamental e devem ter esse conhecimento jurídico. E, naturalmente, os advogados, operadores do direito de um modo geral, magistrados. Nós temos nesse evento a participação do ministro Huberto Martins, na palestra de abertura, falando exatamente sobre esse assunto, a importância do judiciário na sociedade. Nós temos o apoio inestimável do TJ Alagoas como participante do evento. O OAB Alagoas também é um correalizador nosso, juntamente com o Cresce, exatamente dentro desses membros dessa cadeia que nós temos a finalidade e interagimos com eles todos. Esse evento vai ser presencial, vai ser online, como é que vai funcionar? Pois Flávio, como a gente sabe, nós estamos enfrentando esses tempos difíceis aí de pandemia, né? Quando se fala numa segunda onda, esperamos que não aconteça e se acontecer não tenha as mesmas repercussões da primeira, né? Mas o evento é todo online, tá certo? Nós teremos uma transmissão, tá certo, do evento pelo canal da ADEME Alagoas, com a possibilidade, inclusive, das perguntas serem estabelecidas. Então, cada formato de cada evento, nós temos o palestrante, nós temos um debatedor e um mediador.
como você percebeu aí na programação, a palestra magna de abertura vai ter o ministro Humberto Martins como palestrante, o desembargador Cid Marcon do TRF da 5ª Região como coordenador, de modo a fazer a compatibilização de toda a palestra. E em seguida nós vamos ter temas que vão se desenrolar desde atos digitais, cartoriais, promessa de compra e venda digital, assinaturas digitais, enfim, tudo isso que está agora no nosso mundo e foi acelerado pelo Covid. Temos no segundo dia 3 temas muito importantes, que começam com a reforma tributária e a implicação no mercado imobiliário, a resolução da promessa de compra e venda e a jurisprudência do STJ. E temos também uma palestra fundamental, que eu considero para a gente, em Maceió, sobre o marco legal do saneamento e desenvolvimento imobiliário, já que a gente teve recentemente o leilão, a concessão da Casal, do esgotamento sanitário, e que na minha visão, que você sabe que eu também milito na área de turismo, é a grande diferencial da nossa belíssima cidade, é o nosso mar. As praias nossas são lindíssimas e o mar é o componente essencial da praia e o esgotamento sanitário, no que está anunciado na imprensa, no que nós podemos ter acesso, se atingir esse percentual de 90%, tá certo? Tendo esse prazo muito curto, se falar em prazo temporal é um prazo curto, eu acredito que Maceió se transformará na pérola do Brasil e talvez no mundo uma das cidades mais atrativas para o turismo. Luiz, como é que é possível fazer a inscrição? A inscrição é toda online, você acessa seminariojurídico.adem.com.br e faz lá a sua inscrição rapidamente, tá certo? E participa do evento, separa um pouquinho da sua agenda, de 17h30 às 19h30, de terça, quarta e quinta, de amanhã, quarta e quinta, e participa desse evento, onde com certeza todas as palestras serão muito interessantes e trarão muitos conhecimentos para nós todos da cadeia, mas também para a sociedade, porque, se me permite, é exatamente quando você vai adquirir um imóvel, todos nós, de modo geral, vamos adquirir um imóvel, precisamos nos assessorar de um advogado muito bom, mas precisamos pelo menos ler o contrato ali e ter aqueles conhecimentos básicos para poder avaliar aquele contrato. Bom, falando agora você fez uma referência breve aí sobre a questão da pandemia do Covid, né? Qual foi o efeito, ou qual tem sido, já que não passou ainda, qual o efeito dessa pandemia em relação ao mercado imobiliário? Pois bem, Flávio, pergunta muito interessante. A gente, durante a pandemia, não parou. Nós fomos um dos estados onde, quando as nossas atividades não foram suspensas corretamente, inclusive uma grande atitude que a gente parabeniza o governador Renan Filho por isso, e nós continuamos a produzir. E eu vejo essa determinação com grande fundamento científico, porque nós não temos contato com o público externo. Então, dentro da obra, você não tem um contato com o público externo. Raramente a pessoa visita um canteiro de obra, visita um estande de vendas, e no caso do estande de venda é ali restrito apenas àquele local. Então, nós não paramos de produzir durante toda a pandemia, as obras continuaram, e nós tivemos, nesse aspecto, muito positivo, porque continuamos a gerar empregos, continuamos a manter nossas obras funcionando e, portanto, toda a cadeia se movimentando. O aspecto negativo da pandemia, e aí realmente muito preocupante, foi o aumento dos custos, inerentes principalmente ao fornecimento de materiais de construção, e motivado duas situações. Uma, a exportação efetivamente aumentou muito pelo valor do dólar, e a segunda também é que diversas fábricas tiveram que parar em estados do Brasil que fecharam suas atividades industriais. Então, essa retomada da produção fabril, ela também tem uma certa escala para voltar para o ritmo normal e, portanto, a velha lei da oferta versus procura funciona e nós tivemos um aumento de custo nesse período muito forte. Nós tivemos no decorrer desse ano o surgimento de muitos empreendimentos novos. Flávio, nós estamos num mercado em retomada, eu diria, porque nós viemos de uma recessão econômica muito forte, aí você há de convir, há 4, 5 anos atrás realmente houve uma situação econômica muito ruim e nós estamos numa retomada. Claro
que o empresário é muito otimista. E quando se pensa numa Selic de 2%, certo? Naturalmente, todo o empresariado se volta para a produção. No nosso caso, não podia ser diferente, então você vê empreendimentos sendo planejados, empreendimentos sendo lançados, decorrente desse estímulo à produção, que eu vejo isso como a taxa de juros básica em 2%, como um grande estímulo à produção no Brasil. Porque o Brasil era o país do rentista, o cara de ficar em casa, aplicar o dinheiro na renda fixa e receber os juros, os rendimentos e não fazer nada. Então, hoje, com essa situação, você vê a maior parte das aplicações, inclusive, com rendimento negativo, aplicações muito de alta instabilidade, como a Bolsa de Valores, onde você não tem nenhuma previsibilidade, a menor que seja. Então, esse grande estímulo à produção é, efetivamente, essa taxa de juros num patamar muito baixo, inclusive, me parece, o mais baixo da história. Bom, agora uma pergunta para o hoteleiro Luiz Henrique Coelho. E o turismo? De que maneira foi afetado por conta dessa pandemia? Flávio, é uma pergunta realmente que a gente se sente muito à vontade para responder, porque, ao contrário do que eu disse no primeiro momento, do nosso setor da construção civil, no turismo você tem exatamente o contrário, o contato com o público externo, né? E então, houve uma situação muito forte na redução dos voos. As companhias aéreas foram extremamente afetadas, né, com a questão do Covid. Nós somos um estado que recebemos turistas predominantemente via aérea, então isso aí já realmente reduziu bastante a nossa ocupação e, aliado a isso, o cuidado com nossos colaboradores, né? Então, era muito, vamos dizer assim, difícil você estabelecer um protocolo sanitário que permitisse uma segurança aos nossos colaboradores. Então, nós fomos afetados como hoteleiro, tá certo? Profundamente, porque tivemos que fechar os hotéis, porque não havia demanda e, além disso, havia muita preocupação com nossos colaboradores pela saúde e pela segurança deles. Tá ok. Nosso muito obrigado a Luiz Henrique Coelho, ele que é vice-presidente da ADEME, pela sua participação aqui nessa edição de Conjuntura, desejando desde já sucesso nesse seminário jurídico que começa nesta terça-feira, fazendo direito no mercado imobiliário. Vamos agora ao intervalo e a gente volta já já.